Olá, pessoal. Acho que minha internet caiu, o vídeo foi encerrado. E Vamos Todo mundo aí? capotou? Todo mundo voltou agora? Gente, acontece, né? Pois é, gente. Desculpem, Mas minha internet faliu aqui e Imagina. O não pessoal tem vai problema, acontece. voltando. Daqui a O pouco o pessoal vai pessoal tá de voltando. volta aí, nossa, aí. Tá todo mundo Isso. entrando de novo. Maravilhoso, coisas de Eba! home office, pandemia, né? Não, coisas de Instagram, Jaque, porque, nossa, as É, nossas lives também caem, capotam, fica falando sozinho. A gente tava falando super empolgada, eu e a Laís continuamos falando, bom, a Jaque deu uma não caída, volta. sabia Pessoal, dá uma devolutiva, sem feedback, eu falei, bom, nada. estamos as duas doidas sozinhas aqui, a live já tá acontecendo em outro Batendo maior lugar. papo. É, Para mim, eu é, confesso, a primeira vez que caiu assim, sabe? Não tinha acontecido. Então, De despencar desse jeito, né? mas vamos A lá. Lu entrou, a Lu entrou e até no momento anterior ela tinha comentado, né, que todo relacionamento é um aprendizado, né? Com certeza, relacionar-se é sempre um aprendizado, né? A gente estava uhum, falando um pouco desta imagem para quem está entrando agora, né? Para quem perdeu a primeira parte, né, a gente estava falando um pouco da relação, da imagem idealizada, da imagem real, que é importante ter uma uhum. imagem ideal, porque é um certo ideal da relação, para onde a gente quer caminhar com a relação, e tentar aproximar, né? A realidade com a idealização. Tentar levar isso o mais próximo possível. Porque o ideal ele é a busca, né? Então ele traz o movimento. A questão é você se prender no ideal. Tem que ser daquele jeito. Aí você nunca vai enxergar a realidade, não vai construir a sua relação, né? Quando você estava falando da questão do ideal, não sei se a Jaque quer complementar alguma coisa disso. Então, gente, pode tocar. Vamos seguindo, tá? Quando a A gente, gente quando a quase, gente a tá gente falando, quase não fala, né? a gente fala muito, a gente Vocês fala, são as fala. convidadas, fiquem à Obrigado. vontade. Eu estou de A olho gente aqui nos estava. comentários. A Legal. Thaís, mamãe, mandou um beijo aí, ó. A Maria, que eu já estou sabendo que está no Brasil, maravilhoso. Um beijo para você. E assim, agradeço os entreáticos todos que estão aí e os convidados a compartilhar também, muito gostoso. A gente Sim. estava falando um pouco da grama do vizinho ser sempre mais verde, né? E quando a gente começa a comparar a nossa relação com a relação do outro, a gente acha que a relação do Uhum. outro é melhor, mas às vezes a grama do vizinho é grama sintética, né? Então ela vai ser verde É, sempre, mas ela não é de verdade. então, e a gente está falando dessa questão do ideal, né? E do ideal, acho que tem dois pontos, assim, que. Primeiro, você estava falando do palco, né? Das redes sociais, que realmente é um palco, e que, sei lá, o que a gente vê aqui é 5%, né? Os outros 95% da relação, de quem a pessoa é, não aparece, É né? E a bastidores. gente. São os bastidores, e é controlável, né? O que eu exponho aqui, eu escolho expor. Então, não dá para ficar preso nessa idealização do que se vê nesse palco. Só que tem uma outra parte da idealização que é a paixão, né? A gente não pode, que é natural do processo de se relacionar, de encontrar alguém, que é o primeiro passo ali, que é se apaixonar. E a paixão, ela tem um componente ideal, porque você se apaixona, seu cérebro muda completamente. Você faz, né? Tem um neurocientista, fale. O estado de demência temporária. Demência temporária, é um estado de demência, é isso, é uma É um ótima, foi estado uma ótima, gostoso, né? Vamos é um combinar. estado ótimo, mas é uma Melhor, demência temporária, é a né? melhor droga da vida, né? É uma droga lícita, não faz mal, não causa prejuízo, quer dizer, né? Não É. é para causar, mas. Então a gente tem esse componente da paixão, que é esse estado de demência temporário, que ele acaba trazendo uma idealização, porque você não está vendo a pessoa de uma forma real, você está vendo uma imagem ali, aquilo que você espera, né, dessa pessoa, você está vendo, está todo dominado por essa química que que faz com que você não enxergue pontos ali que talvez sejam importantes. Mas tudo bem, faz parte. O bom é que é temporário, né? Então, uma hora isso vai passar. Né? Uma hora a realidade, uma hora a Uma realidade me dá um realidade tapa na vem, cara. dá-lhe um tapa, e aí Acorda! e aí é ter estrutura para aguentar passar dessa fase da paixão,
que é muito boa, né? Que às vezes você não dorme à noite, que você fica pensando na pessoa, que você fica esperando mensagens, surpresas e tudo mais, e Ou traz um como monte disse, de movimento. ou como disse a Lúcia, termo científico, burrice. Isso, por aí mesmo. Esse momento de burrice. Não dorme para esperar mandar boa noite. É. E a paixão tem esse componente de sair do controle, né? Você não, quando você está apaixonado, você não tem um controle ali. Você quer pensar em outras coisas e você não consegue, porque aqueles pensamentos ficam ali intrusivos na sua cabeça o tempo todo, você fica pensando, mesmo que você tente se distrair, fica ali. Só que é diferente de uma obsessão, né? De uma coisa onde você se desestrutura, né? Então tem paixões que a gente está falando sobre relações saudáveis, né? E tem relações que acabam que as pessoas às vezes elas confundem a paixão com uma certa obsessão ou com uma desestruturação, né? Onde aquela paixão, na verdade, ela não é uma paixão, ela é realmente uma loucura que te desorganiza, que desestabiliza a sua vida, que faz você entrar em ciladas que depois, quando você sai, você fala: como é que eu fiz isso? Por que que eu vivi tanto tempo nesse lugar? Como é que eu não enxerguei isso? Né? Sai daquilo que é o Então, esperado, né? Você está falando da paixão, sai daquilo que é esperado dessa fase que é natural, né? Que todo mundo vive. sim. E que aí a gente tem que estar. A paixão é muito boa, né? A gente está falando nisso também porque todo mundo quer estar apaixonado, né? Então, qual é o segredo do relacionamento? Como é que a gente mantém a paixão na relação durante 20 10, anos de 15, 20 casamento, eu quero anos, estar né? apaixonada. Quero estar apaixonada ainda, mas que paixão é essa, né? Como é que mantém isso? Então, é manter ali, depois de um tempo, vai mudar, né? Essa paixão ela vai se transformar em algo mais controlado, mais maduro, né? Que aí a gente vai para uma outra etapa, que aí é o amor, né? Que é uma outra qualidade de relação, né? Outro Isso. nível de relação, mais profundo, né? Menos eletrizante. Seu cérebro já está organizado, você Já já passou o consegue, efeito da droga. já passou o efeito da droga. Aí você sai do ideal, que é a paixão, né? Que aí você imagina tudo aquilo, e você cai na realidade, né? E aí é amar a realidade. É amar sabendo que tem pontos que vão precisar de ajustes, né? Meu e do outro. E aí nós vamos começar a negociar. E aí é que está a maior parte do problema das relações. A gente pôs as enquetes lá, né? E sempre cai nesse assunto. O maior problema das relações, comunicação. E a comunicação tem que ser feita desde o comecinho. Porque é justamente a comunicação que vai gerar a intimidade dessa relação. É poder dizer para o outro o que eu espero, o que eu sinto, né? O que é importante para mim, o que me machuca. Né? E o quanto é sofrido estar numa relação a longo tempo e de repente se deparar com o fato de que você não conhece sua parceria. Você não sabe qual é Sim. o objetivo de vida daquela pessoa, a visão que ela tem de uma determinada coisa, o que gosta, o que não gosta, o que você faz que chateia, né? Às vezes você não sabe até coisas básicas, que a pessoa adoraria tirar o lixo, coisa que você odeia fazer, mas que vocês nunca conversaram. E até se comunicar, né, para também entender que outro é esse, né, essa diferença, porque quando tá numa paixão, parece que os dois é dois em um, né, é uma É um coisa assim. só. É a metade da laranja, a tampa da panela. E aí, É. tem que lidar com essa diferença, conhecer o outro de fato, né, sem comunicação é impossível. Mas as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, de dizer o que sente, né, o que espera, porque é essa imagem, né? Eu preciso corresponder a esta imagem ideal que o outro criou de mim, e o outro precisa corresponder a essa imagem ideal que eu criei dele. Então eu não posso deixar as minhas dificuldades aparecerem, o meu medo da rejeição, o meu medo do abandono. Então eu tenho que me manter aqui, né? Nessa O meu imagem que eu ciúme, criei. o ciúme que eu não tenho controle. Manda bala, Jaque. Mas aproveitando isso, né? Então a gente vai acabar lidando com questões muitas vezes nossas, né?
aí, como que fica, né? Até com essa questão claro que a gente não chegou nesse ponto ainda, mas questões mais pessoais que, de repente, demandam uma análise pessoal também, né? Em como lidar com essas questões. Porque quando você se relaciona com o outro, tem muito o seu, né? Você carrega já uma estrutura psíquica, enfim. E como que ficam nessas questões? Pode falar, tá? Eu só queria dizer uma coisa. Eu costumo dizer que o relacionamento, né, relacionar-se é uma das coisas que mais dá trabalho. A gente acha que dá trabalho trabalhar, né? Pagar as contas e tal. O que realmente dá trabalho é o relacionamento. Por quê? E até pegando um gancho do que ela estava falando dessa questão da comunicação. Para eu conseguir me comunicar bem com o outro, eu preciso saber sobre mim. Eu preciso saber falar sobre mim. Eu preciso me conhecer. E aí eu consigo me comunicar de forma clara e assertiva. Se não fica tudo confuso, bagunçado dentro de mim. Eu tento falar isso de um jeito todo bagunçado. Quem acredita nos astros, no Mercúrio, não sei quem mais tá retrógrado no mês de junho. Então, para quem acredita nisso, não entendo nada, tá? A comunicação tá um cocô no mês de junho, né? Então, assim, eu já não me entendo muito bem, a comunicação já não anda muito boa pelos astros, a comunicação já não é muito fácil para mim. E aí eu comunico para o outro, acho que eu tô arrasando, que o outro está entendendo. O outro também não se conhece, também não consegue comunicar, também não consegue ouvir, também não consegue entender, e aí fica o que a gente vê por aí, né? Um monte de complicação. Então, sim, para nos relacionarmos, a gente precisa se conhecer e saber aonde que o calo aperta, qual é a minha história de vida, aonde eu tenho as minhas dificuldades, né? Por exemplo, se eu vivi na minha infância uma grande rejeição, eu vou, de alguma forma, projetar e levar isso para o meu relacionamento. Então, eu vou ter que me trabalhar e saber conduzir, saber fazer o manejo disso na relação com a parceria. Porque senão eu enlouqueço o outro. Por uma questão que é minha. Consciência, né? Chegar a essa consciência, né? Isso. E isso que você está falando tem a ver com o alicerce de qualquer relação, que é a autoestima. Se você não tem autoestima, famosa autoestima, você vai se colocando nos lugares de umas ciladas, sabe? E que vai te destruindo, né? Quantas vezes a gente vê relações que vão destruir? A relação afetiva é algo tão importante pra gente, que ou ela constrói, a gente expande, cresce, se desenvolve, ou a gente se destrói, né? Então, e a autoestima é justamente isso, é você saber quais são as suas dificuldades, quais são suas potencialidades, o que é do outro, o que é seu. Né? Quando você sabe, quando você tem esse mapeamento, você vai transitando na relação de uma forma ótima, ok, saudável. Porque você sabe, poxa, o outro tá lá, ele tá virado, ele tá lá no quarto, ele não quer falar comigo. Não tem nada a ver comigo, isso aí é dele, é alguma coisa do trabalho. Não vou projetando, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Me fecho, ou vou lá e ataco o outro, fico cutucando, o que tá acontecendo? Começa a jogar um monte de coisa. Fantasias, né? Fica nessas fantasias. Né? Então, e a autoestima é justamente esse lugar de saber sobre mim e fazer esse olhar o tempo todo. Olho para o outro, olho para mim, olho para o outro, olho para mim. Vou me organizando nesse movimento, nessa dança da relação. Né? Então, tudo isso demanda conhecimento, autoconhecimento. E para quem não faz, terapia, lógico. Vai para lá. Exatamente. Vai se conhecer, né? Vai se conhecer para conseguir conhecer o outro, para conseguir ter troca, para conseguir crescer. Adoro receber corações. Olha quantos corações subindo. E a questão da comunicação que a gente estava falando é justamente isso. Como somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos histórias diferentes, a gente precisa se comunicar, e não só se comunicar, não é só eu falar pro outro, é eu verificar o que esse outro está recebendo do que eu estou falando. Como que ele está recebendo isso? Porque eu falo às vezes ele tem de ver, eu falo, não foi isso que eu falei, não. Vou falar de novo, o que você entendeu? Né? E aí a gente vai afinando isso. Aí você fala de novo, é Z. Aí você fala de novo, é F. Aí você fala de novo, é G. Até o momento que você fala, ele fala, é A. É A. Isso, é A. Isso. Uma hora então, assim, entende, né? Sim, uma hora entende se as duas partes estão naquilo que deve ser a base da relação, que é o amor, né? Essa abertura do amor. Eu quero falar
Eu quero me expressar e eu quero entender, né? Eu quero compreender o outro. Eu quero estar numa relação de troca. Diferente do você tem que adivinhar. Como que eu tenho que falar para ele que no dia dos namorados eu não quero flores, ou eu quero flores? Ele tem que adivinhar que eu quero flores no dia do namorado. Não, ele não tem que adivinhar. Ah, mas se não adivinhar, então não serve, entendeu? Se eu tiver que Então eu não falar que quero. eu quero flores, então aí perdeu a graça, eu não quero. Mas tem que entender que você recebe afeto de um jeito, o outro recebe de outro, dá de outro, né? Até vocês irem organizando e o outro entender, bom, eu não gosto de dar flores, mas ela ama receber flores, então tudo bem, né? Então eu vou fazer isso porque é importante para essa pessoa que está do meu lado receber flores, mesmo isso não sendo importante para mim. Mas isso demanda realmente se conhecer, olhar para o outro, falar, bom, eu tenho que fazer coisas que são importantes para eles, para ela, assim como ela também, ele também tem que fazer o que é importante para mim, né? Essa troca. O tempo todo. Então, se conhecer, né? E quando que ponto que chega que o casal se pergunta, nossa, acho que a gente precisa de ajuda, né? Ponto que é esse, né? Porque a gente está falando até então de se conhecer, talvez demande uma análise pessoal aí, né? Uma terapia individual, mas e uma terapia de casal, né? Em que momento que acontece? Acho que a principal coisa é o casal querer olhar para a relação, né? Porque tem muito casal que fica brigando e se desgastando e se acabando, se destruindo por anos e décadas, né? Acho que esse momento da terapia, a primeira coisa é, nossa, temos um problema que a nossa comunicação não está resolvendo. Precisamos de um terceiro que possa ser uma ferramenta, né? Fazer essa tradução, né? Isso, o terapeuta é uma ferramenta, né? Então o casal tem que estar disposto a fazer uso dessa ferramenta. Você quer cavar um buraco para plantar a flor no jardim? Você pode cavar o buraco com a colher, com a colherzinha de plástico do bolo de aniversário. Mas é muito mais eficiente. É muito mais eficiente se você cavar o buraco com a chibanca, ou sei lá o que, com a pá, né? Com uma ferramenta. Pode ser que quebre, né? O que piora. Pior. Gere mais estresse, né? Machuca a mão. Ainda. Então, nessa metáfora, né, o terapeuta ele é uma ferramenta, né, e muitas pessoas vão fazer terapia individual para olhar para a relação também, olha para si e para a relação nesse movimento. E o casal, fazer terapia de casal para olhar para a relação e ter um tradutor dessa linguagem, porque normalmente, quando tem muito ruído na comunicação, ninguém mais se entende, né? Todo mundo grita e ninguém escuta ninguém. Sim. Quando você percebe que na sua relação você está tendo mais sentimentos negativos, né? Mais dor do que prazer. Sempre vai ter, né, gente? Não é que você vai estar numa relação que sempre vai ser prazerosa, maravilhosa, plena, que não é ideal, né? Mas, poxa, quando os momentos de dor, né, são maiores do que as trocas que estão acontecendo, do que a expansão que está acontecendo naquela relação, bom, é hora de procurar ajuda, né? E aí, às vezes, na maioria das vezes... Período prolongado, né? A maioria das vezes acontece de vir, né, quando já está lá naquele ápice que é a traição. Né? Aconteceu a traição, não conseguimos lidar, vamos ter que resolver essa questão. Não conseguimos, então vamos procurar ajuda para lidar, para saber se volta, se fica junto, se separa, como que separa. Mas quando a gente chega numa traição, já passou a tempo, né, de ter olhado para o que estava acontecendo. A Lúcia colocou aqui, né? Meu PT foi quando eu percebi que estávamos nos machucando, né? Acho que Esse é bem ponto, isso, né? Isso. Aí você percebe que está se machucando e fala, nossa, ou a gente para, ou a gente tenta cuidar dessa relação. Legal, né? Essa questão que a Laís está falando da traição, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu vou encontrar uma terceira pessoa. Eu tenho aqui, né? Sexo costuma ser sempre um grande problema nas relações, né? Um demonstrativo ali, porque vai estar muito ligado ao encontro, né? Do casal. Então, ok, eu tenho aqui a minha necessidade, essa questão que não está sendo satisfeita, não estou feliz com isso, vou encontrar uma outra pessoa. Por busca de afeto, ou por busca de carinho, por busca de sexo, enfim. E aí as pessoas, elas se iludem de que essa terceira pessoa vai ser uma solução para as coisas.
né? Sem saber que, de alguma forma, a gente repete as nossas histórias. Então, vamos supor o melhor desfecho dessa relação. Encontrei um amante, fui lá, fiquei com aquela pessoa, me apaixonei, a pessoa se apaixonou, foi tudo ótimo. Entrei com o divórcio, assim, às pressas, correndo, quero que morra, nunca mais quero ver na vida, não quero pagar pensão. Não quero nunca mais ver, maravilha, foi embora para outro país, estou com essa minha nova parceria. Pode ficar tranquilo, que a história vai repetir nessa nova relação. Depois de um tempo, vai repetir o problema. Ou seja, tem que olhar para isso, né? Não tem é que olhar para isso, exatamente. Tem, porque a gente reproduz, né? Ou seja, faz de novo, igual, ou a gente usa essa oportunidade para editar, né? Reeditar, fazer diferente, ver os componentes que tem que ser modificado. É uma das duas opções. Então, vamos trabalhar para fazer reedições, né? Para fazer diferente, para ter benefícios. Porque a relação afetiva é uma das escolhas mais importantes que a gente tem na vida, porque a gente vai passar a maior parte da nossa vida com essa pessoa, né? O desejo, ninguém começa uma relação falando, daqui 2 anos eu termino. Né? Você imagina que você vai ficar com essa pessoa durante muito tempo, né? Poxa, se você vai investir, se você quer estar com essa pessoa durante tanto tempo, você vai ter que trabalhar nisso, né? Você vai ter que olhar para isso o tempo todo. Você vai ter que ir identificando, fazendo diferente para vocês construírem coisas boas, expandirem, crescerem em todos os aspectos. Né? Não só na relação, mas emocional, com você, com o outro, financeiramente, no trabalho, uma coisa vai levando a outra. Assim como quando você está numa relação que vai te destruindo, você vai vendo que você vai limitando outros campos da sua vida também. Que você vai acabando adoecendo, né? Ficando ali contraído. Então... Enquanto também ficar numa relação assim, né, de destruição, né, como você está colocando, também revela desse outro quanto é difícil muitas vezes sair disso, né? Sim, com certeza. Porque existe tem dependência, né? A dependência afetiva é uma realidade. Então, e muito por essa questão de abandono, de rejeição, medo do abandono, medo da rejeição, né? Então eu vou me submetendo para ter o mínimo de afeto, para que esse outro não vá embora de jeito nenhum, mas é uma grande cilada. Quanto é uma coisa assim, eu preciso desse outro, né? Mas até que ponto, né, essa dependência? Porque se você precisa, se você depende, você vai se limitando, você não expande, não expandindo, você não traz coisas novas para a relação. Que é isso que vai construindo, que vai alimentando a relação. Poxa, eu vou lá, na minha parte individual, eu vou me descobrindo, eu vou trazendo isso para minha relação, eu vou arejando essa relação, e essa relação vai crescendo, né? É fermentinho, né? É o fermentinho da relação. Às vezes, quando a gente começa uma relação, a gente quer ficar tudo grudadinho lá, né? Tem um início de dependência mesmo, que a gente quer fazer só tudo com a pessoa, né? Só que depois de um tempo, eu preciso resgatar a minha individualidade. Eu preciso resgatar esse momento onde eu vou pro meu eu, o outro vai pro eu dele, e depois a gente volta para encontrar o nós e dar essa arejada, né? Usar esse fermentinho para a relação crescer cada vez mais. Agora, e se esse eu tá fragilizado, né? Talvez justifique uma dificuldade realmente de sair quando essa relação já não tá mais saudável, vamos dizer assim. Né? Sim. Sim. Eu queria, né, dizer uma coisa aqui. O quanto, né, é importante perceber que muitas vezes essa pessoa vai precisar de um longo período se fortalecendo, se conhecendo, se descobrindo, até conseguir chegar no momento, né, contratar a Jussara, amiga nossa querida, advogada treteira, trabalha com divórcio, super, né, cheguei suas lindas, até contratar a Jussara para o divórcio, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa precisa de muito tempo se trabalhando para conseguir ter as forças necessárias para sair dessa relação. Né? Então, quem está numa relação abusiva, se estiver nos assistindo e depois, se a live ficar salva, quiser mandar para alguém, não desanime, tá? Existe caminho. Aí existe muito trabalho interno a ser feito até se sentir pronto, suficientemente pronto para sair dessa relação e se deparar com sua solidão, se deparar com o seu vazio, né, com essas questões todas. Por quê? Você está numa relação, isso deve ter o fermentinho, né? A relação deve ser no sentido do crescimento,
Porque senão a autoestima morre, desejo morre, né? Como é difícil manter vivo o desejo de uma relação. Então, se eu não saio para arejar, se eu não saio para estar no mundo, pandemia ninguém sai, tá? Mas isso é sentido figurado. Né? Se eu não encontro um amigo online, se eu não leio um livro, se eu não assisto um filme, se eu não tenho a minha realização profissional, se eu não tenho assim uma ideia nova, ali ouvi um rádio, ouvi uma coisa, tananana, e não trago novidades, coisas novas para mim, para a relação, não vai arejando, né? O desejo vai morrendo. Eu já sei tudo que ele fala, já sei tudo que ela fala. Eu já sei até o jeito que vai reclamar do arroz que eu fiz, que tá empapado ou que tá muito seco. Né? Então fica tudo tão assim, mesma coisa sempre. Na mesmice, né? Na mesmice. É. Aí qualquer coisinha diferente, nossa, né? Tá Porque feita a é isso besteira. que você tá falando, né? Desejo é movimento, né? Movimento é liberdade. Então, relacionamento não é prisão. Muito pelo contrário, é liberdade. Liberdade para se expressar, liberdade para construir, liberdade para ir lá na sua parte do seu eu, ir para sua academia, conversar com suas amigas, seus amigos, jogar futebol. Usar a roupa que quer usar. Usar Ir na casa da mãe. Ir na casa da mãe, né? Porque existe isso mesmo, assim, de vai limitando. Relacionamento não é limitação, muito pelo contrário, é expansão. Né? É expansão, é construção. E assim, aproveitando isso que você está falando, até entrando numa questão que a gente recebeu, né? Que é sobre ciúmes, né? Você falou, né? Relação não é uma prisão. E aí a gente cai naquela questão dos ciúmes, né? Que também acontece, tem aí algo que é esperado, né? Mas também tem um momento que deixa de ser saudável, né? Para a relação. O ciúmes, ele acontece, né? A questão não é você sentir ciúmes, mas o que você faz com ciúmes, né? Porque o ciúmes vem de uma insegurança, muitas vezes você tá ali perdendo o território, né? É uma questão de território. Eu quero esse outro só pra mim, né? Às vezes esse outro provoca, sabe que, poxa, né? Não é? Sabe que aquilo é importante, que você não gosta daquilo, e aí vai e faz, não te ouve, não ouve sua necessidade. E às vezes até de forma inconsciente, né? Quando a gente pensa um pouco na visão da psicoterapia corporal, tem algumas estruturas de caráter, algumas formas de funcionamento que a pessoa seduz sem perceber. Então, pode ser, de repente, um tipo desse, um perfilzinho desse, né? A pessoa acaba seduzindo, provocando o ciúme na parceria e não percebe, né? Então, aí não adianta chegar brigando. Isso tem que ser trazido para a relação e trabalhado, né? Entender, né? Isso. Tem uma parte do ciúme que é natural. Eu gosto, né? Vou brincar aqui, minha caneta. Eu gosto da minha caneta. Eu quero ela para mim. Não quero que ninguém leve minha caneta embora. Então tem um pequeno apego, um pequeno ciúminho. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado dentro de si para que não vire um problemão. Sim, que aí como cai de novo Lúcia, naquilo né? que a gente fala. A neurose do ciúme, né? Que é esse ciúme. Não vai por essa saia, não vai na casa da sua mãe, não vai. É que cai naquilo que a gente falou da autoestima, né? De você se sentir seguro dentro dessa relação, sentir que o outro tá ouvindo a sua necessidade, entender se esse ciúmes é uma tentativa de controlar o outro, né? Nas relações dele. Então, que ciúmes é esse que você tá tendo? Vai cair também no quanto, né, esse casal se comunica, como que vocês estavam falando. A comunicação é chave, né, para uma relação saudável. Sim, né? Tanto de você falar quanto de você ouvir, né? Saber ouvir o ponto de vista do outro e negociar. Relação é negociação o tempo todo. Né? Somos pessoas diferentes tentando construir um espaço em comum, então a gente tem que negociar. E tem pessoas também, falando de comunicação, né? Às vezes ocorre uma discussão ou outra que é natural, né? Pessoas diferentes convivendo juntas ali. E aí fala, bom, vamos conversar. Diz, agora não é hora de conversar, não quero conversar. Tem pessoas que têm esse timing aí também, né? Cada um tem o seu ritmo, né? O seu momento de ter essa conversa. Isso é importante. Não só de eu não quero conversar agora, mas eu estou desorganizado agora para conversar. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô estressado.
Então, eu não vou estar aberto ali, presente para ouvir o que está acontecendo. Mas essa conversa tem que acontecer. Estou com os meus mecanismos de defesa atacados. E aí, quando você pega um tipinho que, quando está num conflito, tem uma tendência a se fechar na concha para não conversar, porque precisa lá se organizar. E um tipinho que viveu muita rejeição, muito abandono, e que nesse momento fica desesperado para conversar, aí você tem, né, a bomba atômica. Treta. Tem treta, né? Porque um quer falar, o outro quer ficar quieto. E aí, vamos ter que ajustar isso. Olha, é importante Os dois conversar, quando ajustar. podemos conversar, podemos conversar, quando é o melhor momento, mas a conversa vai ter que existir. Né? E aí conversa é diferente. Mesmo, de fato, a consciência que cada um tem que ter, né, de si, né, de se conhecer é de fato muito importante. Se conhecer, se respeitar, respeitar o outro, o limite do outro, né? Não ficar lá cutucando, né? Também perceber o momento de você se retirar. E entender que conversa não é discussão, não é briga, né? Porque às vezes você fala, ai, vamos discutir, ai meu Deus, vai discutir de novo, vai brigar de novo. Não. A IDR não, pelo amor de Deus. A IDR não quero. Não precisa ser assim, né? Pode ser de outro jeito, pode ser de um jeito saudável. A gente também tem a frase famosa de que casal bom briga. Um bom relacionamento tem que ter briga, né? E tem que ter aquele terror da briga e o sexo de reconciliação. Gente, isso daí, né, não é para toda relação, né? Na verdade, toda relação tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Não precisa dar uma brigadinha para dar uma esquentada na coisa, ok, sua relação funciona assim. Mas essa regra de que uma relação boa... E aí a gente tem essa ideia, né, de sempre ficar comparando com a relação do outro, né? Então, essa ideia de que relação boa tem briga, não, relação boa tem diálogo. Uhum. E a Júlia, acho que é a Júlia, né, isso, ela colocou assim, e quando a pessoa que não quer falar é explosiva? É mais impossível mesmo. Então, pessoas que... É difícil ter esse diálogo, né? Tem uma atitude mais explosiva. Talvez ali no calor do momento. A pessoa é mais explosiva, ela não quer falar e... É isso? Eu não entendi. Ela colocou assim, e quando a pessoa que não quer falar é explosiva? É mais impossível mesmo. Então, de forma geral, desculpa te interromper lá. De forma geral, a pessoa acaba explodindo exatamente como uma forma de afastar o outro. Né? O exemplo que ela está dando, a pessoa não quer falar. A pessoa não quer falar. E aí, ela pode explodir porque talvez o outro está forçando muito, né? Sim. Não, é isso mesmo, né? Às vezes tem que dar tempo, mas falar, olha... Eu vou ter que tentar não atacar, né? Porque às vezes quando a gente vai conversar, a gente está às vezes tão privado daquilo que a gente precisa comunicar para o outro, que a gente tende a atacar. Dizer, você não fez isso, você não faz aquilo, você não tira o lixo, você não me espera, você não me liga, você não retorna as ligações, você não diz sobre você. Olha, eu me sinto assim, né? Quando isso acontece, eu me preciso daquilo. Eu preciso daquilo, né? Eu me sinto abandonada, eu preciso que você me atenda nesse momento, né? Eu preciso que você me explique o que está acontecendo. Dizer a partir de você, né? Começar dizendo a partir do que você sente sobre o que está acontecendo. Não no ataque ao outro, não no comportamento que o outro não está fazendo ou está fazendo. Para que o outro relaxe um pouquinho para você conseguir entrar nesse ponto e aí ser ouvida, né? Falar. Ninguém recebe bem na agressividade, né? Na violência. Nosso primeiro movimento é o movimento de defesa. Então, se eu estou criticando de alguma forma o outro, se eu faço isso de uma forma dura, o outro não recebe, ele nem escuta. Ele já se defende. Então, quando eu falo a partir do que eu sinto, aí eu consigo tocar o coração do outro, o sentimento do outro, e o outro talvez consiga se colocar no meu lugar, e se colocar de volta no lugar dele, conseguir explicar o que acontece, tentar entender o que acontece para mim, e a gente chegar num consenso.
E uma determinada situação, ela causa, né? A pessoa sente algo em relação àquilo, as emoções vêm à tona, né? E talvez naquele momento, para algumas pessoas, o ideal realmente é não falar, porque senão vai ser ataque para todo lado, né? Então, diante de uma emoção que você sabe que não dá para conversar quando está nesse ponto, não tem o que fazer, vai ter que ficar ali, como a Thais falou, né? Aquele pessoa que tem uma tendência a se fechar, vai ter que se fechar, a gente vai ter que respeitar e vai ser um outro momento, né? Se Sim. fecha, se E às vezes você reorganiza. precisa expressar, você precisa muito expressar isso, o outro não quer ouvir. Encontre o seu jeito. Vai conversar com alguém, escreva, né? Escreva tudo que você quer falar. Liga pra amiga. Liga pra amiga. Manda aquele áudio de 8 minutos no WhatsApp, que graças a Deus tem velocidade 2.0, né? Pra gente ouvir. Ai, maravilhoso! 8 minutos de áudio falando mal do cidadão, da cidadã, né? Põe pra fora. Às vezes não pra pessoa, né? Mas aquela sua melhor amiga confidente, descarrega. Porque às vezes você vai fazer esse movimento, isso vai te organizando melhor para você poder ir de encontro com o outro e expressar, às vezes, de uma forma muito mais adequada, né? Do que lá naquela hora, daquele jeito. E às vezes nem expressar e entender que o que aconteceu ali foi um rolê seu, com as suas questões, com as suas histórias, e aí no máximo vai falar, desculpa, dei uma viajada, mas já peguei de novo o centro. Tem dois comentários aqui, né? Um é do Jair, Ed Jair, né? Ele fala que se separou da esposa porque não aguentava mais brigas. Mas agora ela entrou num jeito que entendo, ela tá machucada, né? Acho que ele tá dizendo um pouco, compartilhando da experiência dele, né? É uma relação de discussões, de brigas, e que ele entende que ela tá machucada, né? Então, às vezes, precisa realmente dessa distância. O famoso tempo, né? Quem dá tempo é relógio, né? O famoso tempo. Às vezes a relação precisa de tempo. Às vezes a relação precisa de distância. Às vezes realmente precisa dormir no outro quarto, precisa dormir na sala, precisa ficar sem se falar. Cada um digerindo as suas questões, né? Conversa com o amigo, conversa com o pai, enfim, com quem confia e com quem tem sabedoria para isso. Né? Não com aquele que vai só comprar seu lado, mas vai te fazer refletir. Para que o casal possa estar junto. E muitas vezes a decisão mais acertada, de fato, é se separar. Só que isso tudo deveria ser feito de uma forma saudável para todo mundo, né? Tem casal que vai para a terapia para fazer o divórcio, né? Muita terapia para se separar de forma saudável. Sim, sim. E isso esse distanciamento, essa percepção do distanciamento é muito importante porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas peraí, vocês estão separados, vocês estão juntos. Não, mas peraí, vocês estão dormindo em quartos separados, então a relação acabou. Não, a sua relação, ela é sua, é única, né? O movimento é desses dois que estão ali. Eles que sabem sobre isso, né? Tem que respeitar isso. Não olhar lá fora, mas olhar dentro da relação. Que movimento é esse que a gente está fazendo? É importante pra gente? Então, nós vamos fazer, né? Independente do que o outro cobre ou julgue lá fora, né? Familiares, muitas vezes, julgam, tipo, mas vocês se separaram? Vocês estão juntos? Vocês estão separados? Não, nós estamos decidindo ainda. Nós estamos percebendo essa relação. Estamos em processo de mudança. Vocês abriram a relação? Vocês abriram a relação? Você perdoou a traição? Nanana. Isso é da relação, né? A Bruna também fez um... desculpa aí cortar vocês, mas a Bruna também tem alguns comentários aqui, o pessoal tem comentado agora. Legal, vamos para os comentários. Tem também a explosão, justamente porque a pessoa guarda muito e não comunica nos momentos devidos. Aí espera até o limite e explode. Tem isso também, né, gente? Vira uma panela de pressão, né? E aí, a hora que explode, voa coisa pra tudo quanto é lado. A sopa de letrinha não sai em ordem alfabética, né? Não, exatamente, é bem isso. E aí, se você está numa relação que você já sabe que sua parceria tem essa forma de funcionamento, isso precisa ser cuidado. Né? Por quê? Porque está atrapalhando a comunicação do casal.
Então, isso precisa ser trabalhado desde sempre. Eu tô com alguém que realmente não consegue se comunicar. Eu vou ter que mudar um pouco a minha comunicação e vou ter que ajudar o outro a melhorar a comunicação dele. E às vezes colocar como um pré-requisito da relação que esse outro busque um processo terapêutico ou algo que ajude ele, ou ela, né, a se comunicar de forma melhor. Porque se a comunicação não tá legal, a relação não consegue acontecer. E a Lúcia também comentou aqui, né? Próxima live, como falar calma quando a granada está sem o pino na nossa mão. Ótimo, boa sugestão. De fato, é algo difícil que a gente está falando, requer uma consciência, requer um amadurecimento muito grande, né, gente? E é uma questão cerebral também, né, gente? Então, assim, quando o outro está desorganizado, o cérebro está desorganizado, a gente está em instinto de sobrevivência, então nós vamos fugir, lutar, né, ou ficar paralisado. Não adianta, naquele momento, você tomar nenhuma decisão. Precisa deixar o cérebro voltar a se organizar, para aí poder ter essa... Porque se você se desorganiza, vira um caos. A questão mesmo cerebral, não é só a questão emocional, mas é que o nosso cérebro funciona de outro jeito quando a gente está no modo de sobrevivência. E muitos assuntos de um relacionamento ativam o nosso modo de sobrevivência. Por isso que existem as brigas intensas de luta, né? Luta, ou de fuga, bom, vamos fechar lá na concha, ou fico tão paralisado, não consigo responder, não sei o que faço, né? Não sei o que falo coisas desconexas. Um fecha pra cá, outro fecha pra lá, bunda com bunda, né? Ninguém conversa, né? Se fecha, ou senão briga. Esses sistemas todos ativados, né? Não sei se vocês leram o comentário da Lu, né? Se não tem paciência de ouvir o outro, ou vai pra terapia ou nem começa uma relação. Exatamente, né? Senão a gente tá no narcisismo, né, gente? Tá olhando só pra si, pra sua imagem, pro seu desejo, pro que você quer, então pra que você tá se relacionando. Relação é troca, é dança, né? Ninguém dançar sozinho, então não tá na relação, né? A Laura também fez um comentário. Às vezes, com o seu comportamento de falar sobre si e o que é importante para você, o outro vai aprendendo a se comunicar assim. Que é muito a comunicação mesmo, né? Que é disso que a gente está falando. A ideia da relação é crescer junto, é aprender junto, né? Então, muitas vezes, a sua parceria conversa, você vai entendendo, é assim que conversa, é assim que faz, eu posso falar. Porque tem a história de cada um. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que não tem uma história de vida positiva, né? De poder falar e confiar. E, por favor, seja confiável, né? Seja respeitoso, seja uma pessoa legal para a relação. Se você não você percebe que você percebe que você é meio mentiroso, que você é meio fofoqueiro, que você é meio treteiro de um jeito ruim, vai se trabalhar, né? Porque com a outra pessoa. O duro é a pessoa perceber isso, né? O outro não precisa se relacionar com quem não é legal, né? Às vezes a pessoa só vai perceber quando já tá sozinho, né? Mas, enfim. Mas isso, vira um espelho, né? Sempre. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Mas é isso mesmo, quando você vai comunicando, como você vai se expressando, isso vai gerando um espelhamento para essa outra pessoa, que vai conseguindo entender de uma outra forma, se expressar de uma outra forma, né? Nós aprendemos com o exemplo. A Priscila, né, que é uma das psicólogas aí da Compartilhar, ela colocou, até porque dois bicudos não se beijam. Exatamente. É isso aí. E se não se beija, não tem encontro, né? Então... E a Jussara depois coloca, terapia acaba em divórcio, hein? Cria coragem. Às vezes, sim. Para as relações que não estão legais, né? Mas muitas relações se reorganizam, né? Nem sempre. Calma, gente. Chegar na terapia não significa que tá tudo acabado, né? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. E o quanto é importante perceber, por exemplo, eu tive uma relação, teve a falência dessa relação, eu acabei explodindo, eu acabei sendo agressivo ou violento com o outro, eu acabei vivendo condições que não são legais, essa relação
né, não rola, porque às vezes tem coisas na relação que se quebram que não tem como consertar, não tem como colar. O quanto é importante a gente ver a nossa parcela de responsabilidade na relação, ver a parcela de responsabilidade do outro e ter o aprendizado disso. Muita gente fala, a relação não deu certo, não serviu para nada. Serviu muito. Nem que seja para você aprender sobre o que você não quer. Né? Sim, com Mas certeza. toda relação ela tem a sua função de aprendizado ou de crescimento junto. Sim, porque é aquilo que a gente falou, a gente está reproduzindo, a gente está reeditando. Então, se não deu certo, se não funcionou, se teve algo negativo, calma, a gente vai entender. O que você está reproduzindo ali da sua história? O que foi feito diferente na sua história? Para uma próxima relação, ai, acabou, foi uma relação horrorosa, tal, mas vamos organizar isso para uma próxima relação ser mais saudável. Né? Ou para o reatar ser de uma forma saudável, não repetindo tudo aquilo que aconteceu. Momento da escassez. Momento da escassez, como acho que a Flávia citou em algum momento, né? A clássica frase, escassez gera desejo. Então, estamos separados, o desejo, uhul! Aí, né, volta lá o desejo, aquele amor maravilhoso, e aí repete tudo igual. Não vai dar certo, né? Acho que ela que também fez um comentário agora, cachos literários, é a Flávia? É a Flávia. Quer ler você então, Thaís? Vai lá. Posso ler. Acho que ela está falando da questão da comunicação, né? Na hora da bomba, eu uso a técnica do jornal. Como dizer o que eu sinto no título, depois como dizer em 3 linhas, depois como desenvolver, né? A vida como uma redação do Enem. Às vezes, quando você está com a pessoa, você realmente precisa dar só o título, né? Tá acontecendo isso. Eu preciso ficar sozinho, continuo te amando e te respeitando, mas eu preciso do meu espaço. E essa comunicação precisa ser muito clara e assertiva, como a manchete do jornal lá, né, da notícia. E aí você se retira para ir desmembrando o que está acontecendo dentro de você, para depois realmente passar a redação inteira do que aconteceu e tal, entendendo também se sua parceria consegue se comunicar dessa forma, né? Tem que ter um pouquinho de déficit de atenção. As primeiras 3 frases entende, a partir disso é borboleta saindo da boca, né? A pessoa não consegue entender nada. Então, você vai ter que treinar muito, resumir, para poder ser compreendido. Bom, meninas, acho que... Se a consciência estivesse clara, né, muitas coisas não aconteceriam, com certeza. O Simara também trabalha com direito, entrou agora no finalzinho da live, enfim, tem os advogados aí de família, sempre legal, porque a gente tenta aqui, ali, quando não dá, são eles que tem que resolver o chabu. A bucha. A bucha, exatamente. Mas, de qualquer forma, a live vai ficar salva, gente. Então, quem está entrando agora no finalzinho, dá uma conferida depois, né? Gente, é sempre muito bacana poder conversar com vocês. Agora a gente tornou isso público, né? Fazia um tempinho que a gente não conversava. É verdade. É verdade. E se deixar, a gente vai, hein? A gente vai, hein? E as correrias da vida acabam não conseguindo encontrar, mas sempre uma delícia, né? Tá aqui nós 3, né, que estudamos no mesmo período ali, não estava na mesma classe, mas estudamos no mesmo período, nossa, tá, né? Estamos em casa. Então, e o pessoal que está aí, muitos estão com a gente sempre, acho que tem o pessoal que segue vocês também. Para mim, um prazer enorme estar aqui conversando desse assunto que a gente adora, então o tempo voa, né? Sim. Bom, se desse, a gente ficaria realmente mais, né? Mas, enfim, chega um momento que vai cair aqui, a gente vai ter que encerrar. Tudo que é bom, né? Chega um momento que tem que terminar, não tem como. Sim. Mas eu agradeço muito, assim, o aceite de vocês para esse convite. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. E vamos fazer mais. Vamos, com certeza. Eu adorei, a gente adorou estar aqui. Falar sobre relação é sempre muito gostoso. A gente adora esse tema, né? E porque é isso, é cuidar de si. Então, ó, os que estão aí enamorados, cuidem para crescer, expandir. Os que estão solteiros, cuidem para encontrar relações saudáveis, expandir também nessas, né, numa busca de uma nova relação. A gente precisa falar muito sobre isso, né? Acho que a gente precisa aprender a construir, a conversar, a olhar para si, a olhar para o outro, né? A fazer essa dança que é um relacionamento. Se conhecer, pessoal, vai se conhecer, vai facilitar muito a vida.
Com certeza. Prazer, né? Relações prazerosas, né? Bom, é Consigo isso, com realmente, Laura. A Laura comentou aqui que foi muito legal a conversa, parece que o tempo passou rápido e agradeceu a contribuição de todas nós. Bom, eu agradeço, vocês são especialistas no assunto e foi uma conversa, foi um bate-papo muito prazeroso. Tem um pessoal agradecendo aqui também, a Bruna disse que adorou. Então, Tatinho! então eu agradeço. O pessoal tá aí comentando, coração. Gostoso, gostoso, que delícia, muito bom. E aí eu espero que a gente tenha contribuído principalmente para descomplicar um pouco, né, as ideias, descomplicar o relacionamento. E para mim, maravilhoso. Meu caloroso abraço para todo mundo que está aí, uma delícia mesmo. E vamos fazer mais vezes. Vamos sim. Com Um certeza. beijo, meninas, um abraço apertado. Beijo. Assim que puder, a gente marca alguma coisa, um comes e bebes aí. Combinadíssimo. Beleza, beleza. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.